Fala pessoal, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, a depender do horário que você esteja vendo este vídeo. Meu nome é Charles Prado Monteiro, sócio fundador da Elevate Capital, e sejam todos muito bem-vindos à nossa carta mensal do mês de agosto. Um mês que não foi tão bom para o mercado, mas pelo menos para a nossa carteira foi muito bom, né? A gente vai entrar em mais detalhes agora nos números, deixa eu já até aqui buscar compartilhar a minha tela, né, para nossa apresentação da carta. E de uma forma muito resumida, assim, se a gente fosse resumir o resumo, a gente teve problemas mais externos do que internos no mês de agosto, né, mais problemas globais que impactaram o Brasil de forma negativa do que, de fato, o Brasil é, metendo os pés pelas mãos. Mas o grande resultado veio, sem dúvida, do bom stock picking, né, que é a seleção de ativos que compõe a nossa carteira, que em mais um mês, mesmo com bolsa, se não me engano, caindo próximo de 5%, a gente teve uma performance muito positiva para o período. Perfeito? Então, sem mais delongas, vamos começar. A gente sempre começa a carta falando um pouco o que aconteceu do ponto de vista macro, né, no mês de agosto. E aí a gente começa a explicar um pouco o que, entre aspas, né, deu de errado no cenário externo e também alguns ruídos em cenário local. Primeiro ponto, né? Estados Unidos tem a nota de crédito AAA rebaixada pela Fitch, que cita risco fiscal. Eu não sei se vocês se lembram, se vocês chegaram a acompanhar isso mais ou menos no meio do ano, a discussão do aumento do teto da dívida americana, né? Então, a discussão do Biden junto com o Congresso norte-americano e todo o estresse e o desgaste que isso gerou no mercado. Porque no frigir dos ovos, o que estava sendo discutido ou colocado em jogo seria a capacidade dos Estados Unidos cumprir com os seus compromissos de títulos de dívidas públicas, né? O que a gente chama, lá eles chamam de Treasury Bonds, né? Que seria o nosso título do Tesouro direto, né? Esse tem uma dinâmica um pouco diferente do Brasil para essa questão de aprovação de contas, mas de uma forma muito resumida, é um risco que o mercado nunca precificou, né? Que é a questão dos títulos americanos, ele começou a precificar por conta de todo esse desgaste, essa animosidade para aprovação desse mecanismo ali financeiro nos Estados Unidos. E aí, automaticamente, tem uma redução de nota, né, de classificação de risco do país, e isso acaba refletindo em todas as ações que fazem, que estão listadas, né, o que pertence à economia americana, principalmente, já vi uma segunda leva de redução de nota de risco para bancos, e isso gerou, de uma certa forma, uma maior versão de risco mercado internacional, tá? E aí acaba um pouco refletindo também em que a gente chama de emerging markets, né, ou países emergentes. Aqui tem uma outra notícia, né? Fidelity reduz posições no Brasil e vai às compras de treasuries, né? Então, somado a esse cenário de estresse dos títulos americanos, a gente também está vivendo um contexto, né, de emissão de novos títulos, né? Então, títulos já emitidos pelo governo americano estão vencendo e ele precisa emitir mais para conseguir suprir a sua necessidade de caixa. E aí, se você tem, né, uma questão, né, aí vem a mão invisível de oferta e demanda, né? Mas se você tem uma oferta muito maior e esse papel ele tem um maior risco, naturalmente o mercado ele pede um prêmio maior, ele pede uma taxa de remuneração maior, que foi o que a gente viu acontecendo no mês de agosto, né? Então as taxas de performance das treasuries americanas elas aumentaram aí algo na faixa entre 0,5% e 1%, que para um título como o Tesouro Americano é muito importante. E ele acaba sendo um grande, não sei, um grande ralo de dinheiro no sentido do tipo, se você tem investimentos em bolsa ou em renda fixa de outros países com risco maior que o americano, você repensa isso quando você vê o seu próprio país emitindo uma dívida um pouco mais cara com uma taxa mais, como é que eu posso te dizer? Uma taxa mais atrativa para esses investidores. Então, é natural que você tenha, né, uma valorização do dólar perante todas as outras moedas, que foi o que a gente também viu no mês de agosto, realmente porque teve essa troca, né, essa venda de moedas de países externos para alocação em treasuries em dólar, né? Então isso também acaba de uma certa forma prejudicando o Brasil. Aqui a gente não colocou no slide, mas uma discussão que ficou muito forte no mês de agosto também é a questão da saúde financeira, do vigor financeiro da economia chinesa. Então, a economia chinesa, quando você fala sobre uma lógica de investimento global,
ela tem uma proxy muito similar ao Brasil. Então, se a gente pega hoje o principal parceiro comercial brasileiro é a China. Então, se a China está crescendo e prosperando, naturalmente o Brasil ele prospera e cresce também. Se a China ela desacelera ou eventualmente ela para de crescer, isso também acaba gerando um impacto no Brasil, porque de novo, né, o principal parceiro comercial e um grande fornecedor de commodities para eles. Então, isso foi um pouco também que ficou no radar, que gerou um pouco uma lógica de aversão a risco no mercado local. E o último ponto também é toda essa discussão de risco fiscal, né? Então, acho que a gente sempre fala em todas as nossas cartas sobre essa questão de risco fiscal, né? Saiu essa notícia, né? O governo tem de buscar 168 bilhões em receita para zerar o déficit de 2024, diz Tebet. Então, uma coisa que foi muito positiva e que deu, né, uma melhora de humor para a Bolsa nos últimos meses foi a aprovação do novo arcabouço fiscal, que de uma certa forma nem vou entrar no mérito se ele é ideal ou não, mas ele tem um certo controle de dívida pública que é essencial para a saúde financeira do país, para perspectivas de crescimento, de aumento de produtividade, de redução de desigualdades sociais. Isso ele é sem dúvida inevitável, né? Só que o mercado ele está um pouco cético de como que o governo vai conseguir cumprir essa meta, né? Então, a gente tem um governo que não foca muito em redução de gastos, mas foca muito em aumento de receita. Esse aumento de receita entende-se por novos impostos, né? E isso acaba gerando algumas incertezas de como esse aumento de imposto pode impactar negativamente as empresas, a economia e o vigor econômico brasileiro, tá? Então, isso são algumas coisas que estão no radar do mês de agosto, que de uma certa forma influenciou a performance dos ativos. Vamos começar agora a falar da nossa carteira, né? Quando a gente pega a nossa carteira de renda fixa, a gente tem uma performance de 72% versus 48% da Selic, né? Aqui no horizonte de 2018 até final de agosto de 2023, o que deixa a gente muito feliz com essa performance acima da Selic. No ano, a gente já está com uma performance de 12,8% versus 8,98%, 9% da Selic também, quase aqui 3%, né? Quase um terço acima do índice de referência, que deixa a gente, de novo, muito feliz, sendo que no mês de agosto a gente teve uma performance um pouco abaixo da Selic, 0,95%, né? O que aconteceu nesse mês? A gente teve uma queda na performance dos títulos de inflação de longo, né? Que é o IPCA 32 e o IPCA 40. Então, esses papéis, diferente do Tesouro Selic, né, que remunera de acordo com a Selic atual, esses papéis eles se comportam a partir da curva de juros futuros do Brasil. Então, se a gente teve aí, né, um cenário teoricamente de aumento de risco no Brasil, por todos os aspectos que a gente já comentou lá atrás, né, um cenário externo um pouquinho pior, discussões de riscos fiscais aumentando no país, isso estressa a curva de juros de longo prazo, que acaba prejudicando um pouco a performance desses ativos, tá bom? Mas a gente vê que mesmo assim a gente teve uma rentabilidade aqui 0,2 abaixo da Selic por mês, mas no ano e no acumulado a gente vem performando super bem, né? E aí a gente já vê uma certa correção desses títulos agora no mês de setembro, onde a nossa expectativa é que a gente ainda vai lucrar muito com eles olhando esse ciclo de cortes de juros, tá bom? Quando a gente fala de bolsa, poxa, agosto foi maravilhoso. Assim, a gente tem aqui a performance da carteira da Elevate, 146% versus 52% do Ibovespa, né? Quase 3 vezes o Ibovespa aqui por um período de aproximadamente 5 ou 6 anos, que deixa a gente muito feliz. Espero que seja só o começo aqui de uma linda história para as próximas décadas de performance da carteira. Quando a gente olha o ano 2023, a gente está com um ano muito forte também, então uma carteira que está variando aqui, dependendo do cliente, perfil, né, entre o conservador, o mais agressivo, mais arrojado, dava em torno de 15, 16 a 20, 22%. Então, muito bom versus 6% do Ibovespa para o ano, né, que a gente está performando quase 4 vezes o índice para o período. E quando a gente olha o mês de agosto, de novo, né, a bolsa caiu 5% e a carteira subiu 5%. E aí, de novo, o que a gente falou no começo do vídeo, que é a lógica do stock picking, né? Então, a Elevate ela tem uma curadoria muito forte em selecionar quais são as ações que vão compor a carteira da Elevate. E você vê que não são ações, entre aspas, normais, ou blue chips, né? A gente não investe em Petrobras, Banco do Brasil, Vale, né? Nessas grandes empresas que, de uma certa forma, elas têm uma relação muito forte com a performance do Ibovespa. Então, a gente não é muito fã do Ibovespa, a gente acha que tem
coisas melhores e mais baratas e com menos risco. E o mês, agora, né, o mês de agosto, foi o mês que teve a publicação de resultados financeiros do segundo trimestre, né? Então, de a cada trimestre aqui na Elevate é um pouco uma prova de fogo, que é um momento que a gente trabalha um pouco mais intenso na análise desses resultados, em reuniões com as empresas para entender os números, tirar dúvidas de mercado. Então, e aí é aquela prova dos 9, né? Se a gente investiu bem e fez uma alocação boa, a gente colhe bons frutos nessa época. Se a gente fez uma análise ruim e previu mal o mercado, a gente tem uma performance ruim. Então, esses 5% deixa a gente muito mais feliz, justamente por conta deste contexto, né? Aqui, se a gente for pegar a ação de destaque para o mês de agosto, sem dúvida nenhuma foi Kepler, né? Kepler Weber é a maior posição da carteira da Elevate para o ano, hein? A depender do perfil do cliente, de risco, de novo, né? Pode ser representar de 15% a 20% do patrimônio do cliente em bolsa, somente uma única ação. Isso é o quanto a gente acredita no case, né? E é muito interessante ver o comportamento dele no ano, né? Então, é um ativo que performou super bem, muito melhor do que o Bovespa, aqui nos primeiros 1, 2 ou 3 meses do ano. Depois foi ladeira abaixo nos próximos meses, né? Que foram justamente os meses que a gente aumentou a posição. Então, a gente entendeu que o mercado está fazendo uma leitura muito alarmista, de muito curto prazo, sobre toda a questão que envolve a Kepler Weber, e aí nada como tempo para ajudar a gente nessa recuperação e aqui passar com folga a performance do Ibovespa no ano, né? Para quem não se lembra, a Kepler, né, ela produz basicamente silos de armazenamento de grãos, né? Então ela tem aqui uma correlação muito forte com a saúde, o vigor do setor do agro brasileiro, né? Que sem dúvida nenhuma vem sendo o grande motor de, de crescimento econômico do Brasil já nos últimos anos e principalmente este ano, né, com recordes de safra. Aqui a gente tem até um exemplo, né, de uma notícia que a gente colocou, como o Brasil ultrapassou os Estados Unidos como líder mundial em exportação de milho. Então, a gente já colocou, né, o Brasil é o maior exportador de soja, agora é o maior exportador de milho, e quando a gente pega outras commodities, açúcar, etanol e por aí vai também, a gente tem uma posição muito significativa, né? Graças à melhora de produtividade do agronegócio. Assim, são números assustadores, né? A gente já discutiu isso em outras cartas sobre a lógica da safra e safrinha, que isso é só possível no Brasil por conta, né, de a gente ser abençoado por Deus e bonito por natureza, nessa questão de qualidade do solo e clima da região, né, que acaba favorecendo bastante. E automaticamente, quando você tem, né, recorde da safra de grãos e um aumento de produção, como no milho, por exemplo, você precisa expandir o seu centro de armazenamento, né? Então, por isso que o case de Kepler é um case que a gente gosta bastante, porque acaba sendo um investimento inevitável que esse produtor precisa fazer. E é um investimento que acaba tendo um retorno, é um investimento caro, mas é um investimento que tem um retorno financeiro muito interessante para o agricultor, né? Principalmente porque, se você imagina assim, né? Você colheu a sua soja, e você e o Brasil inteiro colheram a soja no mesmo período. Se você vender essa soja agora, como a oferta está gigante e a demanda está estável, você vai vender por um preço menor. Se você tem um lugar para armazenar, guarda essa soja, mantenha a qualidade desses grãos e vende 3, 6, 9 meses depois, com a oferta muito menor, você consegue um preço por commodity muito melhor, o que aumenta o lucro e margem desses agricultores, né? Então, a gente vê esse movimento do milho, é muito interessante, né? A posição que a gente tem em São Martinho, que é etanol feito a partir da cana-de-açúcar, mas também feito a partir do milho. E o milho, ele tem esse aspecto que, para você ter uma planta de produção de etanol a partir do milho, você tem que ter milho o ano inteiro para garantir a rodagem dessa usina, né? E aí, de novo, se você precisa ter um sistema de armazenamento para conseguir, no momento da safra, né, estocar a quantidade necessária para o ano todo em geração de energia. Então, aqui são alguns exemplos, né, que mostram, de fato, que o Brasil, na nossa visão, né, está com a faca e o queijo na mão sobre a questão de performance, né? A gente tem aqui um bom ciclo de valorização somado à queda da taxa de juros. A gente trouxe até uma notícia, né? Hedge funds redobram apostas em emergentes com
posição de compra. Então, o mês que começou muito ruim, né, no mês de agosto, principalmente em bolsa, no final do mês o mercado começou a reavaliar, né, essa mão um pouco mais pesada que ela teve para o Brasil, e determinadas empresas, determinados setores, sim, estão performando de uma forma diferente do que as empresas tradicionais do índice. E a gente, de novo, fez uma seleção de ações para compor a carteira que surfam muito melhor esse cenário. Então, se a gente tem uma cabeça de investidor parecido com esses grandes hedge funds globais, sem dúvida nenhuma, isso vai garantir performance, porque de uma certa forma é um investidor internacional que ele faz preço dos ativos em bolsa. Então, se a gente entende como eles pensam, né? Se a gente sabe como eles fazem conta e a gente aplica isso e consegue antecipar essas movimentações, a gente acaba tendo uma performance tão boa como a gente está tendo aí, na verdade, desde 2018 e neste ano. Aqui a gente tem já, eu fico um pouco preocupado com o tempo do vídeo, eu sei que vocês gostam de vídeos mais curtos, mas que nem eu falei para vocês, é um período mais intenso, né, de publicação de balanço de resultado financeiro, que a gente analisa isso muito no detalhe de cada companhia, e aqui a gente tem as empresas que publicaram no mês de agosto, né? No último, a carta mensal, a gente já tinha comentado de 4 empresas, né? Eu lembro de Schultz, Kepler e outros 2 ativos que a gente falou. E aí vamos falar um pouco das empresas desse mês de uma forma um pouco mais rápida, tá bom? Aqui a gente tem SLC Agrícola, que é uma posição relativamente nova, na carteira da Elevate. Para quem não conhece, basicamente está em SLC é uma empresa, imagina assim, é uma grande, entenda que essa empresa é uma grande fazenda que planta, né? Soja, algodão, milho e outras culturas, mas principalmente milho, soja e algodão, né? Então, quando a gente pega o resultado financeiro, foi um resultado financeiro teoricamente ruim ou abaixo da expectativa de mercado, mas não foi por questões operacionais, mas foi muito mais uma questão de fluxo de caixa, né? Então, como ele é um grande agricultor, se ele faz, por exemplo, que nem ele fez a antecipação da compra de insumos para aproveitar o preço que estava muito baixo nesse segundo trimestre do ano, ele tem um lucro menor no período, só que no próximo trimestre, essa expectativa de gasto que ele teria com o insumo, ele não tem mais, porque ele já queimou isso no segundo tri. E a CLC fez uma leitura perfeita, porque, de fato, o preço dos insumos estavam super baratos no segundo tri, e a gente já vê nesse terceiro tri um aumento considerável. Então, foi uma jogada que a gente entendeu super inteligente da companhia, que vai gerar um valor maior ainda para os próximos trimestres, tá bom? É um cenário que onde a gente vê, né, uma boa produtividade de todas as culturas para a safra 22/23, destaque de novo para soja e milho, que deixa a gente muito confortável com a tese de alocação de capital. Teve uma atualização de estudo das terras, né, feita pela Deloitte, que avalia o preço da terra de SLC a em torno de 11 bi. Então, é uma coisa interessante, assim, né? Se a gente pega o EV da companhia, EV é o que a gente chama de Enterprise Value, né? É o valor da companhia mais dívida. E aí você tem aqui que a empresa hoje está sendo negociada no patamar de 12 bi. Só que o preço de terras dela, sem garantir a produtividade dessas terras, já estão em 11 bi. Então, isso traz um conforto maior da gente perceber que, de fato, a ação ela está relativamente barata, tá? Um outro aspecto super importante, principal destaque também, foi o prêmio que ela recebeu da Exame, né, de melhores do ISD, 2023, e também no Great Place to Work ela ganhou, né, como a melhor empresa para se trabalhar no segmento agrícola Brasil. Então, assim, a gente bate muito na tecla do ESG na Elevate, na importância de uma boa governança, a gente analisa riscos sociais, riscos ambientais, e isso acaba sendo um fator de influência muito forte. Primeiro, se a gente tem ou não essa ação para compor o nosso portfólio, e se tem algum prêmio de risco ou não a ser considerado, né? Então, uma empresa que ela tem indicadores ambientais de sustentabilidade na nossa nota máxima, naturalmente a gente vai ter uma exposição maior desse ativo na nossa carteira, né? É uma forma que a gente combina valuations e upsides, enfim, mas aí tem que ser um outro vídeo só para explicar essa dinâmica, tá bom? Então aqui, esses foram os principais pontos de SLC. Quando a gente pega Unipar, né? Então, assim, Unipar é uma empresa que ela vem sofrendo bastante, porque é uma empresa que produz commodity, né? Basicamente aqui, cloro, soda e PVC. E aí a gente tem um contexto global ruim, né? A guerra da Rússia e da Ucrânia, a dinâmica de inflação global impacta, né?
tanto os valores dos insumos como também o preço das commodities produzidas para a Unipar, né? Então, se você tem uma queda do preço da commodity, o lucro da Unipar também acaba caindo, né? Então, no Brasil, a gente teve um cenário de juros muito altos que provocaram a queda na demanda, né? Tanto por cloro, por soda e por PVC, no caso da construção civil. E aí, quando a gente pensa, poxa, mas se essa Unipar está sofrendo, por que a gente tem ela na carteira, né? Então, assim, de novo, né? O mercado, ele sempre já... O que aconteceu, ele já precificou. A gente discute agora muito uma questão de como que vai ser o futuro, né? E nessa lógica, se a gente tem um ciclo de queda de juros, a gente sabe que esse ciclo de queda de juros, ele acaba favorecendo o setor de construção civil. A gente tem um governo, né, que a gente falou um pouco essa lógica de receitas e despesas, mas que tem uma visão de um gasto maior, investimentos em programas de habitacionais, como, eu já nem lembro mais se é Minha Casa, Minha Casa Minha Vida, Minha Casa é Verde e Amarela, acho que voltou, né, para o Minha Casa Minha Vida, isso teoricamente aumenta a demanda do setor, que seria super benéfico para a Unipar, né? A produção de soda, por exemplo, que nem a indústria, principalmente a parte de papel e celulose é super importante, que é um setor que também vem sofrendo nos últimos meses, mas a expectativa é uma expectativa de certa melhora para os próximos tri. Então, se a gente está posicionado num cenário de estresse, no caso de Unipar, quando esse cenário se dissipar, a gente tende a ter uma valorização mais forte, que é justamente o que a gente viu acontecer nas últimas semanas, nesse caso específico, tá? De principais destaques, a empresa ela publicou o seu segundo relatório de sustentabilidade, né? O seu primeiro CDP, para quem não conhece CDP é o Carbon Disclosure Project, né? É um projeto de disclosure, né? De publicações de informações atreladas a carbono, atreladas a emissões de CO2, seja de escopo 1, escopo 2 ou escopo 3, né? Seja do seu negócio, do impacto da energia, né? Do consumo de energia para emissão de CO2, como também da sua cadeia de valor. Então, isso para a gente é super importante, a gente analisa esses aspectos também. Então, a parte boa que a Unipar nessa série ela tem um rating maravilhoso, né? Então, a Unipar ela investe muito, basicamente, grande parte da energia que ela usa hoje já vem de fontes renováveis, ela tem um programa para os próximos anos ser 100% de fontes renováveis e próprias também, né? De algumas parcerias que ela vem fazendo com empresas do setor, o que é ótimo porque reduz a exposição de risco de energia, que é um dos principais insumos para a produção de cloro-soda, e ao mesmo tempo também garante o impacto ambiental muito menor e muito melhor controlado, né? Então, isso também é algo que está muito forte no nosso radar. Uma coisa que deixa a gente muito confortável com a tese, né? Uma empresa que está com 1,bi em caixa, né? Então, a gente está sempre vivendo um cenário de juros altos. A gente sabe que para empresas altamente endividadas, juros altos acabam prejudicando principalmente o resultado financeiro, como ela tem um caixa muito bom, isso acaba sendo um fator que diminui o risco da tese. Perfeito? No caso de Jales Machado, poxa, o que a gente vai falar de Jales? Assim, a Jales teve um trimestre maravilhoso. Assim, a Jales, junto com o Kepler, é uma das maiores posições que a gente tem na carteira. As duas juntas aí somam mais de 30% da posição que a gente tem, né? Como se um terço de toda a carteira da Elevate ela estaria alocada em somente duas ações. Então, para quem não conhece, Jalles Machado é a maior exportadora mundial de açúcar orgânico e uma das maiores produtoras de açúcar e etanol da região centro-oeste brasileira. Para quem não conhece, o principal planta deles ficam em Goianésia, Goiás. Então, a gente viu o melhor regime de chuvas, né, na região no ano passado, o que deve beneficiar muito forte a safra deste ano, a safra 23 e 24, né? A queda do preço de insumos ajuda a reduzir os custos de produção. Então, no período também a gente teve uma queda de insumos, por exemplo, a queda do preço do diesel, que vai favorecer muito a margem dessa safra projetada para 23 e 24, né? Dos principais destaques, teve um projeto, né, nessa parte social, ambiental e de sustentabilidade, de economia circular. Então, eles, na verdade, eram um projeto de uso da vinhaça, né, que, para quem não conhece, é um rejeito, um resíduo, né, da produção de açúcar e etanol, para a produção de biogás, né? E aí eles têm aqui uma capacidade, pelo alto volume de processamento de cana que eles têm, né, um volume aqui de mais de 6 mil metros cúbicos por hora, né? Então, esse projeto implementar ele tem uma capacidade de geração de mais de 22 gigawatts, que aí acaba atendendo não só a planta, sem distribuição e venda da energia excedente para rede elétrica da matriz brasileira, né? Então, isso para a gente é super importante. Quando a gente olha perspectivas futuras de Jalles, o preço do açúcar, sem dúvida nenhuma,
ele acaba sendo um grande norte para entender se a empresa ela vai continuar com uma expansão forte ou não de lucros. E a gente vê notícias muito boas, né, nessa seara. Então, por que que Jales, São Martinho não estou tanto nas últimas semanas, né? Então, a gente teve um anúncio, a gente está tendo um cenário de El Niño, né, que está prejudicando a produção, a safra global, e aí o El Niño ele tem um efeito muito mais forte em países que são banhados pelo Oceano Pacífico, né? Então, somente Estados Unidos e ali um pouco a região da Ásia e da China também acaba sofrendo um pouco, da China não, da Índia, desculpa, acaba sofrendo um pouco este evento que acaba derrubando produtividade. E aí a gente tem uma Índia, né, que está produzindo menos e uma Índia que ela está com uma agenda ambiental mais forte de substituição de diesel e carvão por biocombustíveis, né? E aí isso, saiu uma notícia, a gente que a Índia, ela bloqueou a exportação de açúcar este ano, até por uma questão também de controle de preço de inflação, né, de insumos, principalmente o alimentício. Então, isso causa uma restrição maior de açúcar no mundo, que naturalmente faz com que o preço da commodity suba, tá? Então, esse é o ponto positivo da tese. O ponto de risco associado é o preço do etanol. Então, para quem não sabe, o preço do etanol ele acaba sendo muito uma proxy do preço da gasolina. E a gente sabe que o preço da gasolina no Brasil acaba sendo algo muito mais definido pela Petrobras. E a gente sabe que essa decisão não estritamente é uma decisão puramente técnica, mas tem outros aspectos a serem considerados. E a depender, né, de como a Petrobras vai lidar com esse tema nos próximos meses, isso pode gerar um impacto negativo para aqueles que são produtores de etanol. Então, é algo importante para a gente acompanhar no radar. No caso de Ferbasa, a Ferbasa teve um trimestre também relativamente não tão bom, né? Então, ela teve queda no volume de venda, queda no preço médio de venda e a desvalorização do dólar pro período, né? De novo, para o segundo trimestre. Então, se a gente analisar os dados de abril, maio e junho, a gente teve uma valorização forte do real. Como a Ferbasa ela acaba exportando muito, principalmente para o mercado externo, ela acaba sofrendo com essa valorização do real perante as outras moedas, né? Principais pontos de destaque, sem dúvida nenhuma. Ela teve dificuldades logísticas pontuais que impactaram muito forte as exportações, e a gente já vê, pelo menos na conversa que a gente teve com a companhia, esses números sendo bem recuperados agora no terceiro TRI. Mesmo num trimestre ruim, né, ela teve uma geração de caixa de mais de 100 milhões de reais e tem mais de 1,4 bi de caixa, né? E somente 300 milhões de dívida total, pegando não só a dívida que ela tem que ser paga esse ano, mas toda a dívida da companhia. De novo, né, é um case com um risco extremamente baixo. É uma coisa interessante, né? Por que um resultado ruim não impactou tanto o preço da ação de Ferbasa? Porque é uma ação que já está muito, muito barata. E aí é um pouco isso nessa linha também. Então, quando a gente faz essa análise, né, se a gente vai investir ou não na companhia, a gente, de uma certa forma, sabe entender qual que é o prêmio de risco que o mercado está atrelando àquela economia a partir do preço da ação. E aí a gente pode buscar, e na verdade, pode não, né? A gente busca essas distorções, né? Então, se o mercado está fazendo uma avaliação extremamente pessimista, se a gente tiver uma visão só pessimista e tivermos certos, a gente vai ganhar dinheiro, que foi melhor do que a média de mercado esperava. Então, o caso de Ferbasa é um pouco isso, a gente sabe que é um case, né, que ele tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, a questão de aço e de ferro silício, né, teve uma queda tanto em produção como no volume de venda, porém, no aço inoxidável e no ferro cromo existe um aumento muito forte de produção e de venda, tá? Então, se isso permanecer para os próximos anos, então, aqui tem uma proxy muito interessante com China. Então, se China começa a pisar mais forte no acelerador e demandar, né, por mais ferro cromo e por mais aço inoxidável, a Ferbasa acaba tendo um resultado super positivo. Perfeito, vamos falar. Vou dar uma pausa para beber aqui um pouco de água, que eu acho que eu me empolguei. Aqui. Então, vamos falar de Simpar. Então, na verdade, Simpar é uma empresa que a gente... Ops, calma aí, Siri. É uma empresa que a gente gosta muito, é uma holding com vários negócios, a gente já explicou isso lá atrás também. Mas os principais destaques dessa holding é EBITDA Record, né? Então, mais de 2,3 bilhões de reais no segundo trimestre. É um pequeno monstro essa nossa Simpar, né? Um dos indicadores, a gente já falou muito de EVA aqui, né? Elevate, de NOPAT, de ROIC, né? Que é o Return on Investment Capital. No caso da Simpar, é um retorno para a gente super interessante, né? Um retorno de 30%,
ou 13% normalizado se a gente desconsiderar a dinâmica de subvenção fiscal de discussão de imposto de ICMS, né? Mas mesmo assim é um número muito maior, muito bom, maior do que o seu custo médio de capital próprio, que teoricamente garante que a companhia continue gerando valor para o acionista, né? O caso dela é muito interessante, então, assim, é uma empresa que nos últimos 3 anos multiplicou por 5 o seu lucro operacional. Então, realmente é um pouco assustador a gente ver o quanto que a companhia cresceu e a qualidade desse crescimento no intervalo de tempo muito curto, e mesmo em um ambiente de alta de juros, né? No ambiente que a taxa de juros foi de 2 para 3,75. De novo, né? Imagina como a empresa irá performar em um cenário de corte de juros. Se ela já teve esse crescimento, essa expansão de receita e de EBITDA nesse cenário mais restritivo, né? Num cenário mais pró-mercado, digamos assim, a gente entende que ela tende a performar melhor ainda, né? Então, uma coisa que é interessante, né? O que é o detrator de lucro líquido no caso de Simpar? É os juros de dívida, que é uma empresa que ela, de uma certa forma, ela tem uma certa alavancagem, uma dívida, eu não vou dizer alta, mas assim, pegando os padrões dela, é uma dívida média de mercado nesse sentido. Mas, a cada redução de 1% na taxa de juros, a empresa ela economiza mais de 300 milhões por trimestre. Então, isso quer dizer que a cada 1% que vai cair o juros, se a empresa ela não, se ela imagina que ela não cresça, né? Ela multiplicou por 5 nos últimos 3 anos, mas imagine que ela não cresça, que ela tenha um resultado no próximo trimestre igual ela teve no anterior. Ela vai ter aqui um lucro líquido, um ganho de mais 300 milhões só por conta desse cenário de redução de taxa de juros. Então, se de fato for um ciclo mais longo de queda de juros, Simpar tende a se beneficiar muito neste contexto. Não à toa, a ação ela tem uma valorização aí de 50 ou mais por cento só neste ano. Uma outra empresa é a Três Tentos, né, que também é uma empresa relativamente nova e vem sendo uma grata surpresa assim, em tão pouco tempo, uma ação que vem se valorizando muito forte. É uma empresa que a gente já acompanha já há alguns meses, na verdade há alguns anos, desde que ela fez a IPO em 2021, 21, 22, que a gente acompanha a companhia, vem gostando muito da companhia, e ela entregou também um resultado financeiro maravilhoso que vem refletindo na valorização do papel, né? Então, para quem não conhece, basicamente a Três Tentos ela é uma empresa de serviços para o setor do agronegócio, né? Então, ela tem tanto uma questão de, por exemplo, né? Ela teve o início da sua indústria de processamento de soja no Mato Grosso. Então, para quem não conhece, Três Tentos é uma empresa do Rio Grande do Sul, né? A sua sede, a sua história foi toda construída lá. E ela foi muito uma empresa, de novo, de serviços pro agronegócio, seja pelo um segmento de grão, seja pelo segmento de venda de insumos, e seja pela essa dinâmica de indústria e processamento, né? Então, se você vende a soja, você vende por um preço. Se você tem uma planta que você processa essa soja, né? Fabrica óleo, fabrica farelo e outros derivados, naturalmente você agrega um valor maior e você tem uma margem maior nesse sentido. Então, um movimento que a gente gostou muito da Três Tentos, que por ser muito focalizada na região sul do país, ela tinha uma certa exposição geográfica, que às vezes pode ser boa, pode ser ruim, mas ela vem expandindo muito forte na região de Mato Grosso, né? Aí na região de Goiás. E aí é um setor, quando a gente pensa em agronegócio, é um setor extremamente pujante. Então, essa estratégia dela vem colhendo excelentes frutos do ponto de vista não só operacional, mas financeiros também. Um outro ponto super importante, né, foi a aquisição da Tetus Cap, então, o braço financeiro de serviços para o agronegócio, e já com a autorização emitida pelo Bacen. Então, assim, é muito interessante como a companhia ela avalia novas avenidas de crescimento, né? Então, se ela faz um controle, né, de processamento de cana, controle de produção desse agricultor, ela tem informações que são super importantes, né, para você eventualmente pensar, poxa, se eu for uma empresa que eu vou começar a fornecer crédito para esse agricultor, mas se eu sei o quanto que ele comprou de fertilizante, quanto que ele vendeu de soja, eu sei qual que é a capacidade de geração de caixa dele. E com base nisso eu consigo estimar um risco melhor para esse crédito, né? Então isso não só para benefício próprio, mas também de venda dessas informações para mercados. Seguro de safra, a mesma coisa, um serviço de pagamentos também. Então, isso é algo que não está diretamente atrelado aos negócios tradicionais da Três Tentos, mas a gente vê aqui um potencial de aumento de lucro, de margem
É muito interessante, tá? E para fechar, vamos falar de Tupi. Assim, Tupi é engraçado. Eu estava conversando com um cliente aí nas últimas semanas. Ele falou assim: ah, Charles, por que a gente tem essa Tupi? Né? No ano não está indo bem, não sei o que. O que você acha dessa empresa? Cara, a gente gosta muito da empresa, assim, né? Então, é impressionante como ela teve, talvez nos piores trimestres da sua história, ela mesmo assim conseguiu expandir receita, EBITDA e lucro. É um pouco bizarro, assim, o quão bom é o management da companhia, né? Então, qual que era o contexto, né? Então, a gente teve uma queda de mais de 35% na produção de brasileiros de veículos pesados. Então, para quem não conhece, a Tupi, basicamente, ela fabrica blocos e cabeçotes, e agora com a MWM, motores para os veículos, principalmente veículos leves, mas também veículos pesados, caminhões, tratores e por aí vai. Então, a gente teve um trimestre muito ruim para essa indústria de pesados. Mas, mesmo assim, ela conseguiu entregar um resultado muito forte, né? Porque ela executou muito bem o seu plano de sinergias, de maior eficiência operacional, após a compra da Texid da MWM, e toda uma política muito forte de redução de custos, né? Então, se a gente pega os principais destaques, mesmo tendo um trimestre extremamente ruim, foi o melhor ano, né? Melhor trimestre da história da companhia em receita, mesmo com queda de 7% na venda física de componentes estruturais. Então, a gente acredita na recuperação deste mercado, né? Então, por exemplo, o agro muito forte, ele acaba puxando de uma certa forma, o mercado de veículos pesados, né? E aí, isso favorece Tupi muito forte. Uma coisa que é muito importante de Tupi, que Tupi é uma empresa global, tá? A gente estava até conversando com esse mesmo cliente, mas não sei se vocês conhecem, mas a Tupi ela é a maior fabricante de peças de motores a gente chama do mundo ocidental, né? Porque a gente exclui a Ásia, mas se a gente exclui a Ásia, ela é o principal fornecedor global. Então, por exemplo, quando a gente pega o cenário Brasil, o Brasil representa menos de 30% da receita da companhia, né? O forte e o grosso vem de Europa e de Estados Unidos. E a gente vê um mercado americano muito pujante, né? Não só na parte de veículos leves, mas na parte de veículos pesados também. Então, isso acaba sendo muito importante para o case, né? Para essa questão de diversificação de risco geográfico, que a gente falou um pouco no caso da Três Tentos. Então, para o mercado interno, né? A companhia ela espera uma recuperação gradual para os próximos trimestres, então, teoricamente, a gente vai ter uma melhora não só de receita, mas principalmente de lucro para os próximos trimestres. E no mercado externo, eles estão vivenciando uma demanda muito robusta, principalmente por veículos pesados, e isso acaba sendo também muito confortável em garantir que a empresa ela vai continuar tendo uma geração de caixa muito forte para os próximos três, né? A compra, principalmente da MWM, vai abrir vários novos segmentos ou novas linhas de crescimento para a companhia, né? E uma coisa que é muito importante, a companhia ela vem com um sólido pipeline de novos contratos, né? Então ela vem conversando muito forte com essas empresas. É uma empresa que passou por uma transformação pós-compra da Texid da MWM, onde ela consegue atender de uma forma maior e mais completa os clientes que ela já tem hoje. E aí, no que esses novos contratos forem assinados e discutidos, a companhia ela atende a ter uma saúde financeira muito mais forte, né? E é muito importante que a gente conversa com os principais fornecedores, né? Então, Grupo Stellantis, né? A questão da Ford, Scania, Volvo, e é impressionante como todos eles admiram e gostam muito da qualidade do produto da Tupi. E se ela conseguir expandir com novos contatos, com novos produtos, isso vai ser muito benéfico para nós na posição da companhia. Gente, basicamente era isso. Consegui aqui, acho que desculpa se eu acelerei um pouco no final do vídeo, mas era pouco para falar mais rapidamente de fato das empresas. Se você é aquele cliente que, né, quer ter mais acesso a detalhe, pode aproveitar o vídeo e ir pausando em cada lâmina e lendo com calma todos os pontos. Qualquer dúvida adicional que vocês tenham, né, sobre algum case específico, sobre a carteira, sobre estratégia, expectativas futuras, a gente sempre está super à disposição, né, principalmente aí todos vocês, né, têm o meu WhatsApp, meu e-mail, meu telefone, fiquem à vontade para me ligar e conversar sobre. E é isso. Agradecer aí mais uma vez a confiança de vocês, o tempo de vocês, que é extremamente precioso para a visualização desse vídeo, e conte conosco aí para um novo ciclo de valorização para os próximos meses. Um grande abraço, fiquem com Deus.